Olá, bem-vindos à Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo do que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Estamos na Quaresma e, não por acaso, um dos protagonistas deste programa vai ser o Papa Francisco. Por diversas vezes vamos vê-lo por aqui, o que significará também que com ele iremos viajar até à República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Síria, sempre com o propósito de ajudarmos, de alguma forma, a construir a paz e a reconciliação em países em guerra, onde as comunidades cristãs têm estado particularmente afetadas pela violência. Com esse propósito, o Santo Padre convocou os cristãos e todas as pessoas de boa vontade no mundo para uma jornada de oração e jejum no próximo dia 23 de fevereiro. Já lá iremos. Para já, vamos falar de uma outra iniciativa, uma grande iniciativa, digo mesmo, a nível internacional, da Fundação AES, que de certa forma como que pegou neste gesto do Papa Francisco, da jornada de oração e jejum do dia 23, e dando um caráter non-stop à mobilização dos cristãos, pretende-se a mobilizar toda a comunidade para o dia seguinte, do dia 24 de fevereiro, um sábado, portanto, para lembrar a perseguição aos cristãos no mundo, para lembrar ao mundo o que o mundo, Catarina, às vezes parece querer esquecer. Precisamente, Paulo. De facto, o mundo não pode nem deve esquecer, de facto, esta situação dos cristãos perseguidos no mundo. E isso seria uma traição que nós estaríamos a fazer com esta comunidade que é perseguida e que dão quase diariamente um testemunho tão forte de fé e de fidelidade a Jesus. E por isso, tudo o que nós pudermos fazer por eles será sempre muito pouco. Esta iniciativa do dia 24 de fevereiro, que pretende ser como que um prolongamento da jornada de oração e jejum convocada pelo Papa, foi apresentada em Roma e tem como ideia-chave juntar os cristãos em oração junto a monumentos emblemáticos que vão ser iluminados de vermelho, como se estivessem pintados de sangue, a cor do martírio. Precisamente, Paulo, e de facto são monumentos emblemáticos que vão estar iluminados com esta cor de vermelho. Portanto, será o Coliseu, em Roma, a Catedral Maronita de São Elias, em Alepo, na Síria, e a Igreja de São Paulo, em Mossul, no Iraque. E que se vai juntar também, uma vez mais, aqui, em Portugal, o Santuário do Cristo Rei, em Almada, na Diocese de Setúbal. Portanto, esta iniciativa vai ser uma iniciativa que vai juntar para já Portugal, Itália, Síria e Iraque. Portanto, todos ao mesmo tempo vamos estar num momento de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. A iniciativa foi apresentada na capital italiana, numa conferência de imprensa em que participaram em todos o patriarca Dom Luís Sacco, da Igreja Católica Caldeia, no Iraque, e em ligação telefónica o padre franciscano Lufti, da Custódia da Terra Santa, mas que é também o pároco da Igreja de São Francisco, em Alepo, na Síria, além, claro, dos responsáveis máximos pelo secretariado italiano da Fundação AES, um dos quais é o diretor do secretariado da AES Itália, digamos que é uma espécie é Catarina Martins de lá. É verdade, Paulo. De facto, a Catarina Martins da Itália é o meu colega Alessandro Monteduro, portanto, o diretor do secretariado da AES em Itália, que de facto teve uma intervenção extraordinária e muito importante, que sublinhou de facto que o grande objetivo desta grande ação no dia 24 é de facto romper com esta indiferença que nós vivemos nos nossos dias. Portanto, com esta iniciativa nós queremos que a comunidade internacional, a partir deste dia, não mais esqueça o que se está a passar efetivamente com a comunidade cristã no mundo. Esta não é a primeira vez que a Fundação AES decide pintar, digamos assim, de vermelho, iluminando de vermelho edifícios marcantes nas respectivas cidades, para despertar nas pessoas o interesse por esta questão, mobilizando-as em favor dos cristãos e das comunidades religiosas perseguidas no mundo. Ainda em novembro, Catarina, isso aconteceu, por exemplo, na capital britânica. Sim, de facto, no passado dia 22 de novembro, portanto, o ano passado, o Parlamento e a Catedral de Westminster, em Londres, ficaram iluminados de vermelho, assim como igrejas, catedrais e escolas britânicas. Todas elas foram iluminadas numa grande iniciativa da AES de Inglaterra, portanto, que é uma iniciativa chamada Red Wednesday. Portanto, em que, de facto, vários edifícios emblemáticos do Reino Unido são iluminados de vermelho para fazer também esta lembrança do sangue dos mártires. Depois, em anos anteriores, já houve outras iniciativas, como o Paulo já aqui mencionou, e podemos falar aqui, de facto, da Fonte de Trevi, em Roma, que já esteve iluminada, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no Brasil, e também a Basílica do Sagrado Coração, em Paris, e a última foi a Catedral de Manila. Portanto, são todos eles símbolos emblemáticos destas cidades, destes países, que se iluminaram exatamente para simbolizar, de vermelho, portanto, iluminaram-se de vermelho, para simbolizar esta cor dos mártires de hoje em dia, que são, infelizmente,
muito mais do que aqueles que eram no início, no princípio do cristianismo. E no dia 24 de fevereiro, o que é que vai acontecer em Almada? Bom, começando um pouco, como nós já falámos aqui do secretariado italiano, portanto, de facto, o ponto principal desta atividade vai ser em Roma, portanto, com a iluminação do Coliseu, de vermelho, e, portanto, vai haver um palco à frente do Coliseu, onde vão estar algumas figuras proeminentes da Igreja Católica. E destaco o nosso presidente internacional, o cardeal Mauro Piacenza, que irá estar. Destaco também o secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, Dom Nunzio Galantino, que também vai estar, mas também o próprio presidente do Parlamento Europeu, o António Tajani. Mas há outros convidados, que eu diria até que são talvez os convidados mais especiais. Sim, de facto estarão alguns convidados que são de facto especiais no sentido que são eles o testemunho de hoje e vão representar ali o que é hoje ser de facto cristão em muitos países do mundo, através deste martírio, deste sofrimento que é ser e muitas vezes ser perseguido nos seus próprios países. E portanto vão estar alguns testemunhos na primeira pessoa e destaco aqui Ashik Masih e Asham Ashik, que é respectivamente o marido e uma das filhas da Asia Bibi, uma paquistanesa, que nós já falámos aqui diversas vezes no nosso programa, uma paquistanesa que está presa, não é, e que foi condenada à morte em 2009 por ter bebido um copo de água. Portanto, esta será, de facto, um dos testemunhos muito importantes que estaremos nesse dia. Mas para além deles, para além dos familiares da Asia Bibi, há uma outra convidada também muito especial, que aliás já passou aqui a sua história aqui no nosso programa. É verdade, Paulo. De facto, já falámos aqui várias vezes desta mulher e, portanto, é uma história que não podemos dizer que não seja tão ou mais dramática que esta história da Asia Bibi. É também, de facto, uma história muito dramática que nós já falámos aqui. E estou a falar de Rebeca Bitrus, portanto, é uma mulher nigeriana que foi capturada pelo Boko Haram e que foi mantida em cativeiro durante 2 anos. Durante esses 2 anos, ela foi maltratada, foi violentada e acabou mesmo por engravidar de um dos seus captores. O seu testemunho, o testemunho de Rebeca, será seguramente um dos momentos mais significativos desta jornada de oração. Sim. E em Portugal, o que é que está a ser organizado? Bom, em Portugal, como nós já dissemos aqui, portanto, vamos pintar, entre aspas, não é? Portanto, vamos iluminar de vermelho o Santuário do Cristo Rei, em Almada. Já não é a primeira vez que o fazemos, portanto, no fundo, já é uma reedição do que nós fizemos em 2016, portanto, no fim do ano de 2016, quando fizemos em Portugal a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Portanto, também fizemos este sinal, este gesto por todos aqueles que são perseguidos, por todos aqueles que sofrem por causa da sua liberdade religiosa, por causa da sua religião. E, portanto, vamos, de facto, mais uma vez, relembrar este drama que é um drama de hoje, não é? Este drama da perseguição, e relembrá-lo desta forma, para além da oração, também ter este gesto simbólico, porque ao pintar de vermelho queremos, de facto, ter connosco, naquele momento da oração, relembrar todos aqueles e ter connosco, presentes no nosso coração, todas estas pessoas que sofrem hoje em dia pelo facto de serem cristãs no mundo. Portanto, é um sinal visível aos nossos olhos e que queremos chamar de facto a atenção e não nos podemos esquecer que o Cristo Rei tem uma posição geográfica extraordinária no sentido que está em Almada, mas está virado para Lisboa e, portanto, milhares de pessoas passam diariamente por aquele santuário, por aquela imagem, e, portanto, ao ver pintado de vermelho, ver iluminado de vermelho o Cristo Rei, de facto queremos relembrar que há uma comunidade que está a ser perseguida no mundo. E, portanto, dia 24, pelas 16 horas, 24 de fevereiro, pelas 16 horas, estaremos num momento de oração e também com esta iluminação do Cristo Rei. Quem seguramente vai participar nesta jornada de oração pelos cristãos perseguidos é a irmã Sílvia. Ela conhece na pele o que significa a perseguição, a violência. Ela sabe por experiência própria o que é ter de fugir, ter de abandonar tudo por causa da violência jihadista. Mas quem é a irmã Sílvia? É uma dominicana de Santa Catarina de Sena que estava no seu convento em Caracos, no Iraque, quando os jihadistas chegaram à cidade. Todos os cristãos então tiveram de fugir. Ela e todas as outras irmãs também. Vamos ver então o seu testemunho. Hace 3 años, cuando el ISIS llegó a la ciudad de Caracos, las hermanas dominicas del convento de Santa Catalina de Siena tuvieron que huir junto a todos los cristianos de la ciudad. Desde entonces, 24 de las religiosas han fallecido, algunas víctimas del estrés que les provocó el miedo a los terroristas y la rápida huida de su convento que fue destruido. Con la liberación de la llanura del Nínive, 6 de las 36 dominicas que presenciaron la llegada de los terroristas han vuelto. Sor Silvia asegura que ha regresado para intentar que el cristianismo no desaparezca de la tierra de sus orígenes. La nostra storia del cristianesimo. La historia de nuestro cristianismo está allí.
Cuando echaron de sus casas a nuestros antepasados, fueron a vivir allí. Estamos allí desde hace más de 200 años y nos echaron, pero el Señor nos ha hecho volver otra vez después de 3 años. Nuestro trabajo allí es ayudar no solo a los niños, sino también a la gente que ha huido de la llanura de Nínive y de Mosul a conservar la esperanza de que el Señor no nos ha abandonado y no nos abandonará nunca. Las religiosas desean que los cristianos regresen a la llanura del Nínive. En Caracos acompañan a unas 300 familias que han vuelto a sus hogares después de más de 3 años expulsados de sus pueblos por la llegada de los yihadistas. Sor Silvia insiste en recordar que también muchos vecinos musulmanes sufrieron bajo el yugo del ISIS. Cuando las hermanas fueron a ver nuestro convento, estos jóvenes musulmanes se portaron muy bien con las hermanas. Cuando alguien quiere entrar ahora en Caracos o Bartela o en estos pueblos, hay que esperar una fila para mostrar los documentos. Cuando nos ven a las hermanas, nos hacen pasar enseguida. Dicen que somos puras como la Virgen, porque ellos, los musulmanes, quieren mucho a la Virgen. La religiosa espera que la vida vuelva pronto a estos pueblos destrozados por la barbarie yihadista. Las hermanas, con el apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuentan con tener pronto de nuevo un convento donde seguir llevando a cabo su labor. Así podrán seguir también siendo testimonio vivo de la fe en la misma cuna del cristianismo. Há pouco antes do testemunho da irmã Sílvia falámos de Rebeca Bitrus e da sua história trágica e comovente, ela que foi capturada pelos terroristas do Boko Haram na Nigéria, que a escravizaram e violentaram, tendo inclusivamente engravidado de um dos seus captores. A história desta cristã é símbolo do drama da perseguição islamita no norte da Nigéria. No entanto, Catarina, infelizmente, também há ataques contra aldeias cristãs noutras regiões do país. É verdade, Paulo. De facto, pelo menos 75 pessoas foram mortas nas últimas semanas, em consequência de uma série de ataques dos pastores Fulani. Estes ataques foram em aldeias maioritariamente cristãs, na zona de Plateau, que é uma região centro da Nigéria. Portanto, os primeiros ataques que temos referência ocorreram no passado dia 24 de janeiro, e de facto houve grupos destes pastores, os pastores Fulani, que emboscaram várias aldeias, nomeadamente Rafiki e Jebubassa, e provocaram de facto o pânico entre os seus habitantes e portanto, que acabaram por fugir para salvar as suas próprias vidas, claro. A violência destes pastores nómadas está a revelar-se uma das principais ameaças às comunidades cristãs na Nigéria. Eu recordo que, em consequência destes ataques, além dos 75 mortos, que já aqui referimos, há ainda a registrar mais de 8 dezenas de casas incendiadas em 14 aldeias, com a morte ou o roubo de dezenas de cabeças de gado e vastas extensões de terras que foram destruídas. Agora, quando se esperava de alguma forma, em consequência das ações militares do exército nigeriano, que a violência terrorista do Boko Haram tivesse abrandado, surge esta nova ameaça dos pastores Fulani, que têm como alvo principal os agricultores cristãos. Catarina, uma das queixas principais da comunidade cristã é que as autoridades negligenciam a proteção dos cristãos. Exatamente, e um dos líderes cristãos que mais tem estado no terreno a denunciar essa questão tem sido o bispo de Maiduguri, e ele tem reclamado, de facto, uma maior intervenção por parte do exército, não é? na defesa da população, nomeadamente da comunidade cristã. Maiduguri, que é uma diocese que tem estado, como se costuma dizer, no olho do furacão da violência jihadista provocada pelo Boko Haram, desde que estes terroristas iniciaram precisamente aí, nesta região, o seu reino de terror em 2009. Desde então, Catarina, o balanço da violência em Maiduguri tem sido terrível. Terrível mesmo, Paulo. E para além dos milhares de mortos que têm sido causados por todos estes ataques, há também a registrar só nesta diocese de Maiduguri 25 escolas e 3 hospitais que eram geridos pela Igreja, e além de que profanaram também e danificaram cerca de 200 igrejas e 3 mosteiros. No entanto, apesar de toda esta violência que se tem abatido sobre os cristãos de Maiduguri, eles continuam a revelar uma fé extraordinária. É verdade, Paulo. De facto, é um traço comum a todas estas histórias terríveis que temos contado aqui nos nossos programas, e de facto a Igreja em Maiduguri está fortemente empenhada neste apoio às comunidades que são violentadas desta forma tão agressiva. E, portanto, tanto tem apoiado não só as vítimas que têm sido vítimas destes ataques, que têm causado não só os deslocados, e já falamos em cerca de 100 mil deslocados só nesta zona da Nigéria, por causa destes ataques destes grupos. E, portanto, além disso, dentro destes deslocados há também muitas crianças órfãs que a Diocese de Maiduguri também tem chamado a si esta tarefa gigantesca de tratar e de cuidar destas crianças e de todos estes deslocados, evidentemente.
Começámos o programa a lembrar que o Papa convocou todos os cristãos e todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo para uma jornada de oração pela paz, tendo manifestado uma especial preocupação pelo que se passa na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Nós temos as imagens desta convocatória do Santo Padre, recordo, para o dia 23 de fevereiro. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell'angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. A República Democrática do Congo e o Sudão do Sul vivem uma situação de tal forma trágica que o Santo Padre decidiu convocar o mundo para uma jornada de oração e de jejum pela paz nestes dois países. No Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo, convém não esquecer isso, não haverá ninguém que não tenha, que não conheça uma história de guerra, de violência ou de morte. Mas, apesar de tudo, os cristãos do Sudão do Sul, também, há pouco falámos disso na Nigéria, mas também no Sudão do Sul, continuam a oferecer a todos nós uma coragem extraordinária, mesmo quando a violência mascarada pelo ódio passa pelas suas aldeias. Vamos agora conhecer uma história trágica, mas edificante, da Catedral Verde. É uma igreja muito especial. Mais do que uma igreja verde, é uma igreja de verdade. We always call it Green Cathedral. Yeah, that's where we go for prayers, our Sunday Mass. LRA came just right behind me, that mountain. That was where they killed 800 people. The LRA massacred 800 people. We started now with this pastoral program of trying to encourage the catechists to train the children, especially those who are victims of this 21 years war. If you get back to your place, if there are well-wishers who can really help us build maybe a better chapel, we can make bricks and raise the walls. But we might need some help also from you. Nesta história que acabámos de ver, percebemos a preocupação dos responsáveis da Igreja do Sudão do Sul pelas crianças. É preciso apoiar estas crianças, é preciso educá-las e, tantas vezes, é preciso mesmo dar-lhes um lar. Na diocese de Maiduguri, na Nigéria, portanto, o bispo dizia-nos que apoia diretamente 100 mil deslocados por causa do terror jihadista e que muitos destes deslocados são crianças órfãs. Infelizmente, em África, de facto, muitas crianças são apanhadas por grupos armados, por milícias, que as transformam depois em crianças-soldado. Em vez de cadernos, lápis e carinho, dão-lhes para as mãos metralhadoras e ensinam-nas a matar. O Papa Catarina falou disso também num dos tweets que publicou esta semana na internet. Sim, Paulo, de facto o Papa falou e escreveu que sente uma forte dor por todas estas crianças que são arrancadas das suas famílias para serem transformadas em crianças-soldado. E disse ainda que isto é uma tragédia. Uma tragédia que é repetida 250 mil vezes. Calcula a ONU que haverá neste momento no mundo cerca de 250 mil crianças-soldado. É de facto uma tragédia. Vamos continuar focados no Sudão do Sul. No Sudão do Sul, além da Igreja, também as Nações Unidas têm procurado criar condições para a libertação das crianças-soldado e a sua posterior reintegração social. É um trabalho que envolve algumas missões diplomáticas neste país, como é o caso, por exemplo, do Canadá. É um trabalho difícil, é um trabalho complexo
é um trabalho perigoso, mas não se deve parar até que esse número vergonhoso de 250 mil crianças, soldado, seja reduzido a zero. Our work is not just about the release of the children in the armed conflict. It's about all violations of the rights of children in armed conflict. That is the killing and maiming, the recruitment and use, the abductions of children, sexual violence, denial of humanitarian access, and attacks on schools and hospitals. The release is really significant in that it's a way of, first of all, getting the children out of the armed forces. Two, it also helps educate the people that children should not be in part of the armed forces. It also helps the families to get their children back to them, and then provides opportunities for children to go back to school and live the normal life that they're supposed to have and that they have missed. So the importance of this group is that they provide us an opportunity to engage internationally, nationally, and locally with the parties to the conflict and to all people who are concerned. We will continue on pushing despite setbacks, despite delays, despite inconveniences, despite the ongoing conflict. Our job, including the groups of friends, and I think also the government agrees in the different groups, is to make sure that these children are released. Now, obviously, there is issues in terms of logistics, difficult terrain, and so forth. But these are challenges that I think can be overcome if we continue on pushing. So there is challenges. I think everybody agrees, but challenges do not normally stop people from going forward. So we will continue on going forward, and we'll continue on working. I think the most important thing to talk about are issues of reintegration. That's the difficult part. Releasing children is not the hardest part. So this is what I'd really like to advocate about to communities, to the government, to these different armed groups, that once children are demobilized, is for them not to recruit them again once conflict surges. Of course, this issue will be bound up with a host of other questions about the resolution of the conflict, bringing a durable peace to South Sudan, an effort we all know will be challenging. We think, though, that consideration for the special needs of children needs to be at the forefront of those efforts, because they're particularly vulnerable and they shouldn't be caught up in these difficulties. But naturally, as we struggle to bring a durable peace to South Sudan, we'll hopefully be able to make more sustainable gains on removing children from the battlefield and preventing their recruitment. Acabámos de ver o trabalho que está a ser feito no terreno pelas Nações Unidas e que é também apoiado pela Igreja no Sudão do Sul para resgatar crianças dos bandos armados que as obrigam a combater. Antes disso, vimos um pedido de ajuda concreto também da Igreja neste país, o Sudão do Sul. Foi a história da Catedral Verde, em que a natureza ocupou as paredes, as salas destruídas de uma igreja por um dos bandos armados que tem alimentado a guerra civil neste país e que é bem o símbolo da resistência dos cristãos à violência e à adversidade. Antes disso, também vimos o testemunho da irmã Sílvia, uma dominicana que teve de fugir do seu convento em Caracos, no Iraque, quando os jihadistas ocuparam grande parte do país. E falámos também dos cristãos da Nigéria, vítimas da violência brutal do Boko Haram. O Papa não se cansa de chamar a atenção do mundo para estas tragédias que quase sempre têm passado ao lado dos jornais, das rádios e das televisões. Milhares de pessoas vivem neste momento terríveis tragédias que o mundo parece querer ignorar. Catarina, é preciso combater esta indiferença e os exemplos do Papa vão
precisamente neste sentido. É verdade, Paulo, e de facto há um trabalho gigantesco que a AIS tem para fazer diariamente, porque de facto cada vez mais a comunidade cristã é perseguida e, portanto, cada vez mais há este sofrimento e esta necessidade de ajudarmos. E nós já temos dito aqui várias vezes nos últimos programas, temos referido com muita ênfase tudo o que está a passar e temos referenciado, de facto, sem a ajuda dos nossos telespectadores, dos nossos benfeitores, dos nossos amigos, nós não poderíamos fazer nada. E, portanto, e muitas vezes, e também aqui já falámos várias vezes, que de facto, muitas vezes não tem, quem nos está a ver, quem nos segue, não tem bem a dimensão da amplitude deste trabalho gigantesco, desta tal aventura de amor que nós tantas vezes falamos aqui, Paulo. E, de facto, para quem nos está a ver e para ficar, de facto, com estes números, que são números impressionantes, do que é que a nossa ajuda pode fazer de diferença no mundo, e trago aqui alguns exemplos para nos ajudar a perceber como é que a nossa ajuda faz, de facto, a diferença. Portanto, 1 em cada 11 seminaristas no mundo é apoiado diretamente pelos benfeitores da AIS. Depois, também, no ano passado, cerca de 30 mil catequistas em todo o mundo foram apoiados pela AIS no seu trabalho de levar a palavra de Deus a todas as comunidades. Depois, outro número que também é impressionante é 1 em cada 67 irmãs no mundo também é apoiada diretamente pela AIS, e isso significa que cerca de 11 mil religiosas todos os anos são apoiadas diretamente para a AIS. E Paulo, nós anualmente apoiamos cerca de 5 mil projetos, portanto, só com a ajuda destes benfeitores, destes telespectadores, que nós conseguimos, de facto, trazer à luz do dia estes projetos e apoiar, de facto, estes projetos. Nós, neste programa e em todos os programas que vamos falando, damos sempre a conhecer muitas histórias de cristãos que são perseguidos, não é? De todas estas dificuldades que há diariamente por ser uma comunidade minoritária, por viver em países onde há esta perseguição aos cristãos. E por isso, nós, de facto, o que temos que fazer, e já falámos aqui várias vezes, que não podemos ficar indiferentes, temos que combater esta indiferença. E como é que nós podemos combater esta indiferença? Agindo, fazendo alguma coisa. E podemos fazer de muitas formas, que também mencionamos várias vezes aqui nos nossos programas, seja desde a alimentação, seja desde apoiar na formação de crianças, na formação escolar, também na formação para serem jovens e empreendedores nos seus países. Também podemos fazer, por exemplo, na construção das casas no Iraque, estou-me a lembrar agora neste momento, que também já falámos aqui, e de facto há muito que nós podemos fazer. O que nós não podemos fazer é, de facto, ficar parados. Temos que agir, não podemos ficar indiferentes. E, por isso, lanço aqui este grande desafio, este grande apelo de se juntarem a nós, de se juntarem a esta grande corrente de oração, a este grande movimento de amor ao próximo, nesta aventura de amor, e ligarem-nos, contactarem-nos através dos nossos telefones 21754-4000 ou 21754-4004, ou então na nossa página de internet, fundação-ais.pt. O importante, de facto, Paulo, é nós agirmos, é nós estarmos a fazer alguma coisa pelos outros. Nós já tivemos aqui vários exemplos. Tivemos a irmã Sílvia, que nos falou e que nos precisa da nossa ajuda. Demos o exemplo daquela catedral no Sudão. Demos o exemplo deste bispo de Maiduguri e do apoio que ele necessita para ajudar todas estas crianças órfãos. Portanto, o que nós, de facto, o que temos que fazer é agir, fazer alguma coisa. E por isso, peço-lhe, quem nos está a ver em casa, que nos ajude, que entre em contato connosco e que se una a nós nesta grande corrente de solidariedade, que é a Fundação AIS. Obrigado. Há, de facto, um trabalho gigantesco para fazer, dizemos mesmo agora a Catarina. Por aqui já falámos de alguns países problemáticos, em África, onde a guerra e a violência fazem parte do cotidiano e são como que imagens de marca da vida das comunidades cristãs, que são perseguidas pela pobreza, mas também são perseguidas por grupos armados, por terroristas. Por aqui já falámos, portanto, da República Democrática do Congo, da Nigéria e do Sudão do Sul. Agora chamo a sua atenção para a República Centro-Africana. Também neste país tem vivido dias de caos. A Diocese de Bangassou é, por exemplo, um testemunho disso. Por lá, o ódio parece estar à solta nas ruas, nos bairros, em todo o lado. Todos estão debaixo da mira das armas e nem a Igreja escapa a isto. Esta é, em síntese, a história da semana, que vamos ver já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. No passado dia 19 de janeiro, o padre Giovanni Cox, um missionário chileno que está atualmente na Diocese de Bangassou, na República Centro-Africana, enviou uma mensagem aflitiva para a Fundação AIS. A catedral está a ser atacada. Uma vez mais, grupos armados andavam à solta pelas ruas perante a aparente inação das forças de segurança das Nações Unidas.
Como explicava o padre Cox, este é um país paralisado pelo medo, em que os assassinatos e os massacres continuam a estar na ordem do dia. Os terrenos adjacentes à catedral estão ocupados desde maio do ano passado, com centenas de muçulmanos. Estão ali em busca de proteção. São muçulmanos, mas só conseguiram encontrar refúgio na igreja. Do lado de fora dos muros da catedral estão homens armados à espera que alguém saia. É a caça ao homem. Quando enviou a sua mensagem, o padre Cox afirmou que estariam ali cerca de 1000 pessoas. Homens, mulheres e crianças. A República Centro-Africana está em guerra desde 2013, com bandos armados que se degladiam mutuamente, os Seleka e os Anti-Balaka. Pelo meio estão as populações indefesas e aterrorizadas. Por várias vezes o padre Cox usa a palavra caos para se exprimir. A situação atingiu um ponto tal, em especial na diocese de Bangassou, que a maior parte das escolas estão encerradas por causa da violência e, sobretudo, por causa da falta de segurança. As escolas estão fechadas e a maior parte das paróquias estão também com as portas encerradas. Ninguém está seguro em lugar algum. Ninguém manda neste país africano. Ninguém controla os bandos armados, nem o governo, nem as Nações Unidas, nem as autoridades locais, nem a Igreja Católica. Apesar da situação ser explosiva, a Igreja continua presente junto das populações, procurando acudir às situações mais dramáticas. Não há mais ninguém, afirma desolado o padre Cox. Foram-se todos embora. Os últimos a partir foram os Médicos Sem Fronteiras. A Igreja Católica tem procurado mediar este conflito, mas é praticamente impossível negociar seja o que for com grupos armados, sedentos de sangue, de violência e de morte. No final do mês de agosto, Dom Juan Aguirre, bispo de Bangassou, denunciava também à Fundação AIS a situação de descontrole total em que se encontrava a região. O ataque de um grupo islâmico a uma missão em Gambo, na sua diocese, provocou na ocasião 40 mortos. Foram quase todos degolados. Na República Centro-Africana, apesar do caos e do ódio à solta, ainda há quem, apesar disso, sonhe em oferecer a sua vida ao serviço dos outros, dos mais pobres, dos mais necessitados. Como disse o padre Gadzera, um carmelita que já esteve em Portugal a convite da Fundação AIS, a nossa única arma é a oração. E é com essa única arma que a Igreja tem continuado a sarar feridas na República Centro-Africana. Todas as organizações de ajuda humanitária já abandonaram o país. Ficaram apenas os padres e as irmãs. Mais ninguém. A presença deles é absolutamente vital, mas eles estão sem meios, de mãos vazias. Muitos destes padres e irmãs só conseguem sobreviver graças ao apoio diário fornecido através da generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Em Bangassou, todos temem um massacre. Só ninguém sabe dizer quando vai acontecer. E os padres e as irmãs têm apenas uma arma, a oração. Eles contam conosco. Eles precisam de si. Agora. Depois desta história que nos levou até Bangassou, vamos agora centrar a nossa atenção no Médio Oriente. Não só por causa da Irmã Miri, da crónica da Irmã Miri, mas também para continuarmos a acompanhar a grande reportagem de Henrique Zimmermann sobre a perseguição aos cristãos nesta região do mundo, o Médio Oriente. No episódio de hoje, o jornalista da SIC vai levar-nos até ao Egito, outro país onde os cristãos são um alvo concreto por parte de grupos terroristas ligados ao Islão mais radical. Uma ameaça tão forte que os cristãos egípcios são perseguidos e assassinados até noutros países, como aconteceu na Líbia, quando 21 cristãos foram degolados numa praia em 2015. Na Líbia, em 2015, o Daesh realizou um horroroso ato, executando 21 trabalhadores egípcios coptos, que tinham imigrado nesse momento para a Líbia. Foram decapitados, enquanto os radicais continuam com a sua guerra psicológica contra os conhecidos infiéis, tentando que se reflexe a sua superioridade, mesmo nos pormenores tais como a altura dos verdugos que eliminam as vítimas. A maior comunidade cristã no Médio Oriente é a copta do Egito. Mais de 9 milhões de pessoas. O patriarca Antonios El-Orshalimi declara que chegam aos 15 milhões e que os primeiros cristãos chegaram no século I.
O que ninguém duvida é que para os grupos radicais como o Daesh e a Al-Qaeda, os coptos do Egito são um dos seus principais objetivos. Centenas de egípcios coptos foram mortos em ataques terroristas desde 2011 até hoje e muitas igrejas, casas e negócios foram destruídos. These groups is, I tell you, is not against just to the Christian people, but also to the Muslim. Sometimes I feel these people is want to return back to the time of the very old time of the fighting between the Crusaders and them. For that, some people is do that against the Copts, but this not against the Copts, against the whole the state, whole the Egypt, because it make not safety atmosphere in Egypt, and make the people coming from abroad afraid. Milhões de jovens muçulmanos sonham em aproximar-se ao Ocidente e alguns até se convertem ao cristianismo. Este é o caso de Soufiane Anar, um jovem marroquino que conhecemos na cidade de Nador. في البداية أرغب بأن أشكرك على هذه اللحظة. الشيء المهم بعدما اعتنقت الديانة المسيحية أنني اكتشفت أن الدين الإسلامي هو دين على حقيقته بسبب داعش، بأفعال داعش، ما تقوم به داعش الآن في الشام ضد المسلمين وضد الغير المسلمين، القتل والدمار، ضد الإنسانية أولاً وضد كل شيء حي، وهو أن القرآن يدفع الناس من أجل ارتكاب الجرائم ويدفع كل من ضد الإسلام أو من ليس مسلماً، سواء كان يهودي أو ملحد أو كان علماني أو كان مسيحي. خصوصاً نحن حينما نترك الإسلام تواجهنا الكثير من المشاكل، لهذا السبب المجتمع لا يتقبل ذلك. Soufiane passa os dias em estado de alerta e procurando em segredo o seu caminho na igreja. Receia as células adormecidas do Daesh e Al-Qaeda, que são capazes de matá-lo, ou pior até. Foi Henrique Zimmermann e a sexta parte da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no Médio Oriente. Um dos países onde essa ameaça é mais visível é na Síria. E na Síria, mais precisamente no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, perto do Líbano, vive uma jovem religiosa portuguesa, a Irmã Miri, que nos tem oferecido semana após semana relatos únicos da vida nesta região ainda ensombrada pela guerra. Hoje a Irmã Miri vai falar-nos precisamente da guerra, dos combates que persistem ainda na região de Damasco, como aliás temos referido aqui em programas anteriores, combates que têm atingido bairros cristãos. Estou a par de que a situação em Damasco às vezes não é muito boa, porque o exército continua a tentar avançar nesses sítios que estão ainda sob o poder de ISIS ou das outras milícias. É sobretudo a região este e também um bocadinho ao sul, a região de Armuk e também a região da Ruta. Ouve-se dizer que, por exemplo, eles estão a atacar Harasta. Ainda esta semana houve vários mártires aqui de Cara, de jovens que lá estão. Há muitos jovens aqui de Cara que têm o serviço militar apontado lá, aqui na região da Harasta, Joubar, e são regiões muito quentes. E o exército tentando avançar, os jihadistas lançam roquetes, lançam bombardeamentos sobre os lugares de Damasco, os vários bairros que estão à volta. Às vezes é no Souk Hamidia, outras vezes sobre os quarteirões de Jaramana, do Ela, são estes dois quarteirões, e também Combab Tuma, são habitados por cristãos. De vez em quando há mártires, de vez em quando há também milagres.
Foi a irmã Miriam em mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro de Cara, na Síria, onde vive. O nosso programa caminha para o fim. Recentemente esteve em Portugal o bispo de Lahore, no Paquistão, Dom Sebastian Shaw, que concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. O Paquistão é um dos países onde os cristãos mais são perseguidos, recaindo sobre eles o drama da pobreza, da exclusão social, da iniquidade, da lei da blasfémia que permite mandar para a prisão centenas de pessoas, como é o caso da Asia Bibi, cristã, condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço e que aguarda agora que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a sua situação. O Paquistão é também um país onde o terrorismo islâmico está mais ativo. Foi por aqui, aliás, que começámos a conversa com Dom Sebastián. Vamos agora ver a primeira parte dessa entrevista. How is the situation nowadays in Pakistan about the freedom of religion and the Christians? Actually, over last few years, situation is bit better in a sense that now terrorism is controlled by the army and also by the civilian people, because everybody in Pakistan realize that we need peace in the country, and to bring peace back, then we need to control all types of terrorism and threats. So in this way there is a peace in the country, but still, you know, these terrorists are spread everywhere in the country. In the Christmas there was an explosion in the Quetta. church in Quetta. And before that, in February, a lot of explosions also in the targeting churches in Pakistan with a lot of death and. So government is trying to protect Christians, minority, provide security, but these people, they are spread all over Pakistan, across Pakistan. So therefore they try to find some easy targets, or they find the time when to attack. No? So like before Christmas, 17th December, people were very relaxed and they were busy in Christmas shopping. They thought everything is controlled, so let us preparing. It was a big preparation going on, shopping, and then suddenly they just came up, and then they attacked. People were killed, many people injured, but still, thank God, it was still controlled. If the person had he gone inside the church when people were praying, would have been many casualties. But thank God he was controlled and also killed at the gate of the church. Foi Dom Sebastian Shaw, o arcebispo de Lahore, no Paquistão, que esteve recentemente em Portugal e que concedeu uma entrevista ao nosso programa. Entrevista que vamos continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a conhecer as novidades da próxima edição que está já a ser preparada. Para já, vamos então até Roma, até o Vaticano, uma vez mais ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá,
Antes de mais, deixem-me aproveitar para relembrar que já chegou às bancas a nova edição da revista O Meu Papa, a edição número 18, a nossa revista de fevereiro. Mas aqui na redação, é claro, já estamos a preparar a edição de março. E o que é que vos posso contar sobre essa edição? Posso contar-vos que vamos falar do Papa Bento XVI, vamos falar sobre o seu estado de saúde, sobre aquilo que tem feito, o que tem escrito, até porque acabam de se assinalar 5 anos desde que renunciou ao pontificado. Vamos ainda falar sobre Lourdes, porque foi anunciado mais um milagre, o 70º milagre, a ser reconhecido, associado a Nossa Senhora de Lourdes, e que foi anunciado precisamente quando se cumpriam 160 anos desde a primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Além disso, vamos ainda falar sobre as próximas viagens do Papa Francisco. Vamos falar sobre aquelas que já estão confirmadas e também sobre aquelas que neste momento não passam ainda de intenções. No entanto, nós já sabemos que nada para o Papa Francisco, por isso pode ser que venham ainda a concretizar-se. Por hoje é tudo. Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre a edição de março da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição desta revista. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas iremos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco no vídeo do mês. Mas antes disso, vamos ainda ver um pequeno filme sobre a Índia, que serve como que de apresentação da enorme campanha internacional que a Fundação AES vai lançar sobre este também enorme país, onde os cristãos são uma minoria e confundem-se muito com os mais pobres dos pobres e têm sido vítimas também de uma perseguição extremamente violenta. Hoje vamos conhecer Asha. É uma mulher cristã cuja vida de sofrimento está bem presente no seu olhar carregado de tristeza e de amargura. O sofrimento desta mulher cristã casada, que tem 3 filhos, está estampado na história da sua vida. O nosso programa está a chegar ao fim, mas julgo que estes 3 minutos e 3 segundos apenas, que é o tempo desta peça que vamos ver, valem por toda a hora em que estivemos aqui na sua companhia. Esta mulher lança perguntas terríveis que nos interpelam. Na sua pobreza, ela tem dilemas destes. Ou compra arroz para o jantar, ou manda os filhos para a escola. É que se eles não estudarem, vão ser seguramente tão pobres como ela é agora. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us.
God bless you all. Foi um pequeno filme sobre a Índia, um filme que nos trouxe a história de Asha, uma cristã perdida numa esquina do mundo, esquecida de todos. Ela lançou-nos uma pergunta que é um pedido e um desafio. Vamos ajudá-la? Na próxima semana teremos de dar respostas a todas as suas perguntas. E agora sim, estamos mesmo no final do nosso programa. Começámos a falar dele e com ele vamos terminar o programa. Com o Papa Francisco, claro. No vídeo do mês, o Papa denuncia novamente a corrupção. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. E assim, com este alerta do Papa Francisco sobre a chaga da corrupção, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade, até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.